Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Plantcast, este de forma especial. Estamos aqui gravando durante o evento Nutri Experts, onde nós convidamos experts de todo o Brasil para a gente compartilhar conhecimentos aí na fisiologia, né, na nutrição, na nutrologia de plantas e entender o que está acontecendo em todo o território brasileiro. Eu sou Ismael Andrade, host do Plantcast, e aqui ao meu lado está Fabiano Passenchuk, agora meu co-host. Seja bem-vindo, Passenchuk. Olá, Ismael. Hoje um episódio mais que especial, né? Temos duas feras aqui para conversar com a gente sobre, enfim, assuntos bastante importantes. O que a gente vai falar neste episódio, Passenchuk? Ismael, nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante, sobretudo nesses anos mais desafiadores. Nós acabamos de sair de uma situação de El Niño. As previsões estão prevendo alguma coisa de laninha para o futuro, então nós vamos conversar sobre mitigação de estresse. Muito bom, esse tema super importante e além da gente falar sobre isso, como mitigar os estresses, né, para que a gente tenha realmente plantas produtivas, né, e esse é o nosso objetivo. Então, dando aqui as boas-vindas aos nossos convidados especiais deste episódio do Plantcast. À minha direita, Gabriel Schaik, ele que é engenheiro agrônomo, formado aí pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado em Fisiologia Vegetal, é consultor na Fisioatac, consultoria, atuando aí em fisiologia, fertilidade, também fazendo um movimento muito importante em pesquisas. Seja muito bem-vindo ao Plantcast, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Bacana. Está aqui à minha frente, né, ao lado do Gabriel, Geraldo Duarte, ele que é engenheiro agrônomo, formado aí pela Universidade de Santa Catarina, atua como consultor na Verde Ouro desde 2019, nas culturas da soja, milho, trigo, cevada, feijão, ali no sudoeste e sul do Paraná. Seja bem-vindo ao Plantcast, Geraldo. Obrigado, Ismael, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, nós que agradecemos, né, Passenchuk? Para nós é sempre uma honra, para nós é sempre uma honra recebê-los. Muito bom. Gabriel, começando aqui, eu fiz uma breve leitura do seu currículo, né, de uma forma bem resumida, mas fala um pouco da sua trajetória profissional, né, até chegar aí nos dias atuais, né, o que você vem promovendo aí no dia a dia. Tá, eu saí do mestrado direto para o mercado, eu trabalhei na Produquímica, né, o embrião do que hoje é a ICL como empresa. Tive contato com a área técnica e desde que eu saí da área técnica eu acabei montando a consultoria lá no Sul, muito por, vamos dizer assim, oportunidade desse segmento de nutrição, que eu acho que ainda a gente peca muito, a gente tem muitas referências antigas, a gente não chega muitas vezes onde a gente quer chegar em termos de construção de perfil ou teto produtivo por usar, vamos dizer assim, talvez informações um pouco desatualizadas, então tinha muita oportunidade na região Sul para esse segmento e com o passar da jornada eu fui descobrindo que tinha muita oportunidade, na verdade, em todo o Brasil, quando a gente olha a nutrição e fisiologia vegetal. Então, saí da academia, sempre gostei da parte de pesquisa, foi o que me motivou a montar a empresa. A empresa ela surgiu da pesquisa e hoje a gente tem o centro experimental na região de Cruzal, também no centro do estado, conta com parcerias em outras regiões, mas ela veio no intuito de, vamos dizer assim, talvez tornar um pouco mais aplicável esse universo da fisiologia, que eu venho da fisiologia acadêmica, vamos dizer assim, da pós-graduação. Inclusive da temática que nós vamos falar, fizemos muita análise bioquímica e tudo isso aí. Quando eu entrei no mercado, eu senti um pouco de falta de aplicabilidade. Então, sempre gostei da área do lado teórico e a ideia era tentar montar alguma coisa um pouco mais prática, por vermos muito dessa correlação mesmo, né? Acho que a teoria ela não é errada e a prática não está errada. Às vezes falta só ajustar mesmo e transformar o que a gente nota em diferentes portfólios, transformar isso em manejo, né? Então, a nossa ideia com uma empresa era a Fisioatac, o nome sugere justamente tentar atacar esse lado de fisiologia para fazer a coisa funcionar, vamos dizer assim, não ficar só numa teoria vaga que às vezes a gente não consegue aplicar. Então, a empresa foi montada com base em pesquisa e depois no terceiro ano a gente começou a fazer atendimento a produtores e outras empresas do segmento fertilizantes. Então a gente partiu para manejos, né, montar manejos nutricionais e hoje a gente pega toda a parte de levantamento, monitoramento de fertilidade do solo, status nutricional via folha para gerar manejos, desde correção até enchimento de grão. Então hoje a gente, vamos dizer, fechou a cadeia em termos de recomendação ou de
de sugestões de manejo, olhando tanto solo como folha, mas muito nesse contexto, tentar ser o mais prático possível dentro desse universo que às vezes acaba sendo mal compreendido por toda a teoria envolvida, né? Maravilha, muito bom. Nós temos ouvintes de toda a parte do Brasil, Gabriel. Qual que é a região, né, de atuação da Fisioatac, para o pessoal entender um pouco melhor? Tá, a gente tem fazendas propriamente ditas são basicamente no Rio Grande do Sul. A gente tem alguns grupos que atendem na região do PADEF, que pega norte de Minas Gerais e norte de Goiás. A gente tem uma fazenda em Luiz Eduardo Magalhães, também ao norte, seria um outro extremo. E a gente tem grupos em Sorriso, região de Sorriso, Mato Grosso. Então, as do Rio Grande do Sul, obviamente, a gente tem uma proximidade maior, por ser a região onde a gente está inserido. E a gente tem esses contatos, ajuda em manejos de forma mais de assessoria, né? Vai numa frequência menor nesses grupos fora do estado. Mas o legal é que eu acabo viajando bastante com treinamento e palestra, então eu tenho muito contato com universos que dão certo em diferentes regiões, vamos dizer assim. Então, apesar de ser completamente diferente a realidade da Bahia, a realidade do Mato Grosso, a realidade do Sul, a gente acaba, vamos dizer assim, se obrigando a personalizar também alguns manejos e experimentar, vamos dizer assim, por que alguma coisa que pega o trigo agora que a gente está no Sul, eu tive a felicidade de conhecer o trigo do PADEF, que é o trigo mais produtivo do Brasil, e, cara, se a gente não consegue adaptar alguma coisa que dá certo lá para a nossa realidade, e o inverso, eles têm alguns probleminhas lá que a gente já, vamos dizer assim, venceu na região Sul. Então, acaba tendo rodo bastante e isso me ajuda um pouco também a interpretar esse cenário e o que pode ser feito de imediato. Que bom, esse contraste ajuda demais, a ter uma percepção mais... Não, e o Brasil é muito grande, cara, tem muita gente pensando, vamos dizer assim, o que a gente faz lá no Sul, e tem muita gente boa fazendo em outras regiões, então a gente acaba tendo contato com essas realidades e tenta realmente adaptar. Muita coisa não dá certo, mas acaba sendo por tentativa e erro. Então, propriamente de atender meus produtores, fica, olha, ainda 80% concentrado no Rio Grande do Sul. A gente tem esses expoentes fora, nessas regiões que eu citei, que veio vindo muito nessas andanças aí a nível de Brasil. A gente recebeu o convite de trabalhar junto e, cara, está sendo fantástico. Assim, para nós a gente ajuda, sabe que ajuda nos manejos, mas aprende muito, assim, então é reconfortante, assim, a gente fica muito feliz de poder estar trabalhando em outras regiões que são regiões que a gente nunca iria a turismo, vamos dizer assim, não são que é a região agrícola mais de interior, mas que são regiões muito bonitas, assim, tu visita, tem todo o lado cultural envolvido, mas também o lado prático de aprender mesmo, aprender realidades onde parar a pensar em coisas que você normalmente não pararia a pensar. Então, isso para nós agrega muito no modelo de atendimento mesmo que a gente acabou montando. Que bacana, muito bom. Geraldo Duarte, como é que foi a sua trajetória aí profissional, né? Vamos pensar assim, em 2019 você entrou, né, como consultor na Veia de Ouro, né? Mas como é que foi antes disso, né? E para cá, né? Como é que tá essa sua rotina aí de trabalhos? Certo. Bem, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Eu vim de Vacaria e fui morar em Pato Branco para trabalhar em multinacional. E aí comecei em 2014, nesse meio das multinacionais, e nesse interim também fui a trabalhar na Produquímica, inclusive contratado pelo nosso colega Gabriel Schaik. Eu não sabia dessa, só que o Gabriel falou e que bacana. Foi acho que foi em 2015, final de 2015, fizemos uma entrevista lá em Foz do Iguaçu e aí fui selecionado para ser consultor de desenvolvimento técnico, na época era CDT, e aí entrei para o departamento técnico da Produquímica, e aí trabalhei em Santa Catarina, trabalhei em Ponta Grossa. E como a Produquímica ela tem, e agora a ICL, né? Eu falo Produquímica por carinho ao nome da época, mas a ICL ela tem um viés técnico, um departamento, todo um treinamento, todo um know-how a respeito de nutrição e fisiologia, e inserido no contexto de Ponta Grossa, Campos Gerais, né? Que é uma região muito técnica, que prioriza muito o conhecimento, a informação aplicada. Isso me influenciou para que eu também criasse a empresa Verde Ouro em 2019, e isso foi em Pato Branco, que era a cidade onde eu comecei a residir. Depois fui para Ponta Grossa, voltei para Pato Branco, né?
E aí agora estamos atuando na região, principalmente na região ali do sudoeste, Pato Branco, mais voltado para o Candói, Guarapuava, aquela região centro-sul do Paraná, explicando para vocês um contexto aí de uma região já com um microclima já bem para altas produtividades, né? Altitude de 1.000 metros, chuvas boas, chuvas regulares, e que a gente consegue trabalhar com grandes culturas, com soja, milho, com trigo, com cevada, com feijão, sempre buscando assim altos tetos produtivos, né? E aí depois, né, que eu comecei a empresa em 2019, comecei a trabalhar em outras regiões também, conhecendo através, né, do grupo Aragro, que foi o primeiro grupo que eu comecei a trabalhar, e aí a gente foi também conhecendo um pouco melhor a região do MS, no Mato Grosso do Sul, que é uma região também com grandes desafios, com grandes oportunidades, né, e também a gente trabalha com a área de gestão de informação agronômica, porque o produtor hoje ele tem muitos dados de tudo quanto é lugar, inclusive de coisas que ele nem sabe que ele tem. E aí eu percebi que faltava alguém para sumarizar isso, para transformar esse dado em informação e por consequência, entregar valor através dessa informação. O que fazer com esse dado? Bom, eu tenho o dado lá que eu colhi menos numa determinada região do talhão. Tá, mas o que é isso? O que eu faço com essa informação? E eu acho que o produtor, principalmente nesses anos mais difíceis, em que, por exemplo, agora nós estamos vivendo, que a soja está um pouco mais barata e toda aquela questão que envolve a parte comercial, o produtor ele precisa ter mais austeridade, otimizar o seu recurso. E aonde que a gente pode achar a otimização? É gestão dos dados, gestão do que ele tem e trazer a informação sumarizada para ele poder tomar a sua melhor decisão, poder otimizar o uso dos seus insumos e, por consequência, melhorar suas margens e a sua rentabilidade. Então é isso que a Verde Ouro está debruçada, em fazer gestão de informação agronômica. Muito bom, né, Pacentiuk? Rapaz, hoje o episódio promete, hein, Ismael? Isso aí. É bom a gente conhecer a trajetória profissional, não só nós, todos os ouvintes, né, e telespectadores, você que só está nos escutando, corre lá para a versão de vídeo, né, que está disponível no Spotify e também no YouTube, ok? Mas vamos contextualizar, né, o motivo desse episódio. Queria te passar aí o bastão para você fazer o primeiro direcionamento de pergunta, né, que contextualiza esse episódio para nós, Pacentiuk. Bom, o tema além de interessante, é bastante complexo e, assim, profunda a discussão, né? Mas eu queria começar com o Gabriel. Gabriel, na tua leitura, e claro que, né, tem N terminologias, N definições, mas para o Gabriel, né, o que é estresse? O que define estresse numa cultura agrícola? Cara, estresse ele é um termo genérico, antigo já, que se usava muito em pesquisa acadêmica. O meu mestrado foi em 2010 e já não era novidade estresse oxidativo. Fazia análise enzimática, degradação de membrana, degradação proteica, e já era um negócio relativamente antigo. E se popularizou a campo, mas ele é um termo genérico para qualquer fenômeno que atrapalhe o funcionamento pleno de planta, qualquer um. Então, tudo poderia ser generalizado como estresse, que na prática é uma planta que ela funciona menos do que ela poderia pelo direcionamento genético. Isso é coordenado pelo ambiente, porque a planta ela não tem a possibilidade de sair de onde ela está para ir para um lugar mais favorável. Mas o que você imaginar, isso pode passar desde erro de população, profundidade de semeadura, a gente tem o raciocínio natural de levar isso para clima, ainda mais a gente agora do sul, que vem de 2 anos de seca, agora chuvarada, talvez nos últimos 5 anos que mais acumulou estresse, vamos dizer assim, no produtor e nas plantas, né? Então, de forma genérica é isso. Você tem os desmembramentos, vamos dizer assim, que ajudam em partes para te achar também sugestões de manejo. Porque o estresse ele é a consequência, né? Que nem você vai num psiquiatra estressado, aquele é o resultado final do que acumulou psicologicamente ou fisicamente até ali. No caso de plantas, você também teria como tentar tratar a causa e não a consequência. O estresse ele seria o final do processo. Você tem estratégias de mitigação pontuais, paliativas para aquilo ali, mas a causa geralmente ela não vem de manejos mais momentâneos ou simplistas, né? Então a gente começa a segmentar. Os clássicos, vamos dizer assim, é o estresse hídrico e o estresse térmico, que é o que mais passa e tem uma correlação direta, porque a água ela está ali basicamente para refrigerar a planta, então quando não tem água é natural que ela esquente, então uma coisa leva a outra.
O estresse térmico não é necessariamente pela radiação, né? Não é a temperatura que eu sinto como ser humano, a planta também está quente. Ela regula a própria temperatura pelo uso da água. Então, faltou água, começa a ter esse problema. Só que faltar água pode ser vinculado não necessariamente só pela falta de chuva ou irrigação. Toda área que não tem perfil do solo, a planta não consegue aprofundar o sistema radicular, ela não consegue acessar a água. Então a gente começa a quebrar, vamos dizer assim, tanto a parte de estresse nutricional, a gente está tentando nomear dessa forma. O exemplo clássico não é nem a parte de fertilidade do solo sozinha, ela também obviamente está incluída, mas no único nutriente que não mede em solo, de modo geral, é nitrogênio, e é o nutriente que a soja mais precisa, é um que na maior parte dos casos não é avaliado, e materiais precoces eles têm uma demanda nutricional, assim como o ciclo mais precoce, eles não conseguem fixar biologicamente tudo que necessita. Inclusive vai estar no evento que o Alencar, né, o professor Alencar, eu chamo de Alencar porque ele foi meu colega, mas o professor Alencar, o grupo dele fez inclusive uma dissertação de mestrado recentemente sobre isso, mostrando que materiais precoces sentem mais fome, eles não conseguem fixar tudo que poderia. Então a gente tem um estresse nutricional que às vezes passa batido, que não tem nada a ver com temperatura, que não tem nada a ver com seca, né, com falta de água, e pelo fato de muitas vezes a maior parte, falo pelas regiões que a gente mapeia, tem pelo menos 2 ou 3 nutrientes em deficiência, inclusive pH, a maior parte das nossas áreas não tem pH corrigido, área compactada, parte do princípio que elas também não têm todo o volume radicular que poderia ter. E plantas, inclusive dentro de estresse, trabalham por balanço hormonal. Então, parte dessa regulação térmica, ou regulação de perda de água, ou de manutenção de temperatura, passa especificamente de ácido abscísico, que é o que vai fechar o estômago de forma induzida. E o ácido ABA, né, ele trabalha em balanço com hormônios do crescimento. Então, citocinina, auxina e toda aquela turma. Então, se a planta não tem proporções adequadas de sistema radicular e parte aérea, ela também tem um estresse hormonal, se nós quiser chamar dessa forma. Que humanos também tem, que é na linha de mau desenvolvimento, pega o Messi, né? Ele tinha que tomar a suplementação hormonal para crescer e tal. Então, a gente também passa por isso. Então, o estresse, ele é o termo genérico final. Ele é um guarda-chuva gigante lá, que ele teria várias frentes. A gente costuma olhar mais a parte de atividade enzimática, né? As enzimas clássicas do sistema antioxidante, catalase, peroxidase, toda aquela turma. Mas aquilo ali, a gente está lendo a consequência, vamos dizer assim. Ela não te dá necessariamente a causa. Então, a gente está começando a desmembrar estresse para tentar também personalizar as causas, não só a consequência final, que vai ser as espécies reativas de oxigênio, toda aquela turma que a gente fala mais sobre ela. Mas as causas é uma coisa que a gente está começando a olhar um pouco mais. Então a gente está tentando desmembrar. É o estresse térmico, é o estresse hídrico, é o estresse nutricional, é o estresse hormonal. De onde é que está vindo isso? E aí uma boa leitura do ambiente, do contexto, né? No nosso caso que pega muito nutrição, começa pelo solo, compactação, tem a parte biológica que poderia estar envolvida nisso. É uma coisa que você vai quebrar, a conversa vai longe, mas vamos dizer assim, estresse ele é o final do processo. A gente está tentando quebrar a cabeça, vamos dizer assim, para achar as causas e começar aos poucos tratar as causas, né? Então, devagarinho a gente vai montando esses conceitos, mas hoje a gente está tentando quebrar um pouco mais nisso. Qual o estresse, né? A pergunta que vem é qual o estresse? É térmico, é hídrico, é nutricional, é hormonal. A gente está começando porque isso muda depois a forma de manejar, né? O estresse eu tenho muitas perguntas, mas eu comecei a entender por que fisioataque agora. Porque realmente nós vamos atacar a fisiologia em breve. Nós vamos tocar em vários desses assuntos, Gabriel, agora. Mas eu queria pegar uma palavra que você falou, e aí, Geraldo, o Gabriel falou em alguns momentos manejo, né? E ele comentou também, muitas vezes nós falamos ou alocamos o estresse na questão climática. Aquela famosa frase, se chover bem, nós vamos colher. Mas quando nós pensamos em manejo, significa que nós temos alternativa. Mesmo que o ano esteja complexo, nós conseguimos trabalhar, manejar a cultura. É isso mesmo? Nós temos opção para manejar estresse? Eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que a forma de um sistema ele ser resiliente, ou seja, de ele produzir mesmo em ambientes adversos, como o próprio Gabriel citou, ambientes às vezes muito quentes, ambientes muito frios, estresse térmico ou estresse hídrico, pela falta ou também pelo excesso de água, um manejo ou um solo, um sistema que possa, de maneira equilibrada, não ser tão impactado
por essas adversidades que ocorrem, às vezes até num período do dia. Um exemplo, lá às vezes amanhece 10 graus, no pico das 14 horas faz lá os seus 26, 27, às vezes até 30 graus, e aí depois volta para frio. E também tem situações que chega a 40 graus, né? Então, no mesmo ciclo da soja. E aí o que a gente tem que ter? Um ambiente propício para que a soja possa desenvolver o seu sistema radicular de maneira adequada. Quando vem a chuva em excesso, esse solo ele tem que ter uma porosidade para poder armazenar essa água e não ter problemas de falta de oxigênio e, ao mesmo tempo, não também perder água muito rapidamente e poder suprir a planta numa demanda que ela tem ali, que a gente não tenha essa água disponível. Então o solo fisicamente tem que atuar como uma esponja, né? E isso a gente consegue através de aporte de palhada, né, de um sistema de plantio direto muito bem feito, aquele conceito, né, de 10 toneladas de palha por hectare ano, eu acho que é um conceito que pode ser até melhorado, não só em quantidade, mas também em qualidade dessa palhada que a gente vai trabalhar. A gente pode trabalhar com a rotação de culturas, que pode agregar nessa minha porosidade do meu solo, que eu possa ter um solo mais poroso, um solo mais esponjoso, né? E de maneira química trabalhar muito bem com os conceitos de eliminar alumínio no perfil do solo, que é em espécie de AL3+, é uma espécie tóxica ao desenvolvimento radicular e, portanto, impede de que a planta tenha o seu desenvolvimento radicular bem estabelecido. Então eu acho que o começo de tudo é começar pela boca da planta, é começar pelo um ambiente propício para que ela possa se desenvolver. E aí, com uma semente de boa qualidade, eu depositar ela nesse solo fértil preparado para que eu possa ter maior expressão, logicamente que eu diminuo as possibilidades de perda por estresse. Bom, então, quando a gente pensa na boca da planta, a gente está falando do solo ali, os aspectos físicos, químicos, biológicos, né? Aí sem dúvida, o biológico também. Comentou a importância de uma genética, né? Com alto vigor, tudo isso é importante. O Gabriel deixou claro aqui também, né, Passenchuk, o quão é complexo hoje a gente definir estresse, né? Porque realmente eu lembrei daquele slide muito utilizado ali, o que pode interferir no potencial produtivo de uma cultura, né? Aquele slide todo repleto de situações e é isso, né? Eu acredito que dia a dia, durante o ciclo, a planta ela poderá sofrer por algum tipo de estresse. E vai sofrer. Então, qual que é o nosso papel? Minimizá-los, né? Mitigá-los. E nesse sentido, Gabriel, quando você diz que nós precisamos realmente segmentar os estresses para a gente ter a melhor decisão, qual estresse que tem tirado a noite de sono do consultor, do produtor, e o que tem sido feito para tentar mitigar esses tipos de estresse? Aqui hoje Brasil, você pegar, o Cerrado passou por uma seca que talvez não estava tão habituado nessa última safra de soja. Teve várias lavouras que algumas foram abandonadas, algumas colheram pouco, né, anteciparam o plantio de algodão. O Sul passou isso no ano anterior. Esse ano a gente perdeu por excesso hídrico, né? A gente teve bastante problema de fitotoxidez, de proticonazol principalmente, de alguns ativos, vamos dizer assim, mais fito mais superficial, então reduz a área foliar ativa, né? Mas eu acho que o grande medo é a seca, vamos dizer assim. Acho que o resto ele atrapalha, mas falta luz, fica muito escuro, acho que a gente deixa de produzir. Mas a seca dói, assim. A seca são lavouras bem montadas que a gente pega do Rio Grande do Sul nos últimos 2 anos. Tinha áreas lá com potencial de 70, 80, que se batesse o olho assim antes de começar a seca, você chutaria por aí. E colheu 30, 20, 25, então assim, ela dói mais. Mas eu acho que ela não pode ser tratada como média, vamos dizer assim. No nosso caso lá foi uma exceção. Historicamente a gente sofre sempre com veranicos, mas não da forma que foi. Então, tanto que essa última safra a gente não teve problema, acho que a tendência é melhorar. De modo geral, acho que a seca que mais assusta
ali o curativo ele é de médio e longo prazo, você tem que fazer perfil de solo, você tem que aprofundar, botar cobertura. O gargalo aperta, o sapato aperta, porque muita área é arrendada. Então, quando você coloca na posição do produtor ou do recomendante, você fica um pouco limitado muitas vezes, porque quem está recebendo essa notícia do outro lado, cara, ele não, principalmente quando é arrendada a área, o custo da correção ele é muito alto, cara, o pessoal ele fica um pouco retraído e não dá nem para culpar, porque imagina você ter que investir lá, você tem um carro alugado aí de uma locadora de carro, cara, vou botar película, trocar as rodas, você não faz, entende? Porque o carro não é seu, você não vai mexer. E o raciocínio ele é muito parecido, só que numa escala de valor muito maior que a de uma propriedade agrícola. Então, abre a janela técnica, vamos dizer assim, abre a oportunidade para os manejos paliativos mais superficiais, mais pontuais. Então, eu diria que talvez mais da metade da estação hoje nossa lá, ele é para estudo de manejos foliares. Eu trabalhei nesse segmento, mas eu enxergo nele uma possibilidade de abrangência maior, muitas vezes, que muitos corretivos de solo. A gente tem muito problema de qualidade de calcário no Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente tem muito calcário hoje de PRNT 60, 65, 70. É horrível. Então, você faz a necessidade da correção da dose, tem que ser absurda, para você corrigir o PN, corrigir a granulometria. Você chega em doses que muitas vezes não são trabalháveis. Então, pensando em fazer perfil do solo, para a planta sofrer menos por estresse hídrico, que a gente sabe que vai acontecer, só não sabe quando, vamos dizer assim, né? Acho que você não elimina essas estratégias, mas eu acho que começa a se tornar importante incluir nos manejos alguns paliativos mais pontuais, via folha, via sulco, né? A gente começa a ter participação de biológicos como o Arabatai, que está começando a vir com uma relação direta. Você começa a ter relação de aminoácidos, principalmente glicina, betaína, que são os mais conhecidos, mas principalmente glicina. Então você começa a ter estratégias de mitigação mais pontuais que você pode trabalhar de forma frequente ou pontual quando acontecer. Então, eu vou tirar com a mão o efeito? Em alguns casos, sim, vai depender da intensidade. No caso de uma seca, você não pensa em contornar. Eu vou produzir a mesma coisa do que se não tivesse dado a seca. Não, você não chega nesse patamar. Mas, por exemplo, nesses 2 anos de seca que a gente teve, falando uma média aí, bota de uns 500 tratamentos na estação, o que mais respondeu proporcionalmente, nós estamos falando isso de incrementos de produtividade acima de 20%, que é um absurdo, se for pensar em manejos foliares, mais de 20% de produtividade, foram com manejos de mitigação foliar na linha de bioestimulantes, de aminoácidos, que ainda é um segmento que, no contexto geral, são mais recentes, mas mostra um potencial absurdo para esse tipo de manejo, ou esse tipo de raciocínio. Ele tem a flexibilidade, por ser um custo mais barato que uma correção pesada, você fazer em áreas arrendadas. Você não precisa, o produtor não quer, não vou comprar sem ter a necessidade, saber que eu tenho necessidade. Você pode esperar, às vezes, sentir o clima, né, comprar mais para frente no decorrer do ciclo. Mas vamos dizer assim, deu 20% de incremento, por uma produtividade que era baixa, de 40, 45 sacos por hectare, para a nossa realidade lá considerada baixa, né, pensando em soja, mas áreas que teriam colhido 20, 25, então você começa a ver, cara, às vezes é o manejo que dá a tua margem de lucro. E isso às vezes parece que é uma coisa mais pontual, o mercado está trazendo, bioestimulante especificamente, saiu um estudo da FAO em 2022, que é os estudos de segurança alimentar mundial. A gente atingiu em 2022 a marca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu gosto de ler, eu leio assim dessas temáticas, e bioestimulante estava entre uma das estratégias de segurança alimentar global, pensando em climas adversos. A conclusão que eles chegaram é a mesma que a gente chegou, que são mais responsivos em condições, eles usam o termo subótimas de cultivo, que é o estresse, não deixa de ser. Então a gente está olhando um pouco para isso aí também, tentando entender um pouco melhor, por entender que no macro, cara, te falar que ele é mais talvez acessível do que a própria correção. É o feijão com arroz bem feito, funciona? Funciona, mas se restringe muito assim, em algumas situações. Usar o feijão com arroz. O feijão com arroz nós estamos falando em algumas áreas 14 toneladas de calcário, você tem que fazer incorporação pesada em alguns casos, você tem que trabalhar com doses muito altas de tentar construir matéria orgânica, aí se a região é quente, é úmida, você não consegue construir porque a mineralização é muito rápida. Então você vai jogando meio que com... É um jogo de truque, você vai jogando com as cartas que você tem ali, né? E eu vejo que essas linhas mais paliativas, mais, vamos dizer assim, superficiais, se bem usadas, elas são uma baita ferramenta aí para essa finalidade, puxando o assado para seca, que eu acho que é uma coisa mais genérica que assusta mais, assim. Interessante. E veja a riqueza de informações que nós estamos tendo aqui. Nós fomos até
falando sobre um tema extremamente importante, que é segurança alimentar, né? Então, mitigar estresse, em suma, também é trabalhar com responsabilidade social e trabalhar com segurança alimentar, né? E aí, né, quando nós pensamos em estresse, sei lá, vamos pensar a cultura do milho. Quando nós pensamos na cultura do milho, nós pensamos naquela cultura que já está com aquela folha enrolada, na forma de cartucho. E muitas vezes não, porque às vezes, né, nós não estamos vendo o estresse acontecer, mas ele já está acontecendo em menor nível. Pensando, claro, nesse sentido aí, um exemplo de um estresse climático. Geraldo, você atua, né, na região de Guarapuava, Candói, que é reconhecidamente uma região de altas produtividades, né? E é uma região também que é reconhecida, chove bem, nós temos, né, via de regra, solos profundos, né, um perfil de solo ok. Ainda assim, é possível perder produtividade por situações de estresse? Você tem visto que o estresse tem diminuído o potencial produtivo ou diminuído produtividade? Muito, Fabiano. Tu tocou num assunto muito importante sobre a cultura do milho. Há alguns anos a gente não tem mais as médias que a gente vinha tendo de milho na região de Guarapuava, região sul, falando de milho safra, né? Na região de safrinha, até eu acho que a gente vem lidando já bem com a questão. Agora, o milho safra, nós vínhamos tendo já produtividades de 15 mil quilos por hectare, 250 sacos, né? Tendo manejos talvez simples no milho. E desde quando veio a cigarrinha na safra 2020-21, nós tivemos um divisor de águas, infelizmente, para o lado ruim. E aí veio todo o complexo de virose que causa a transmissão, né? A transmissão da cigarrinha causa, né, a infecção virulenta de molicutes. Você tem, além disso, alguns efeitos colaterais na planta, que nem sempre ela vai expressar o problema com o vírus, mas vai expressar a dificuldade de lidar com uma diplódia, vai expressar um quebramento por fusarium, vai expressar talvez um problema maior com doenças que a gente não estava acostumado mais a ver, como bipolares, como o próprio HT. E aí, cara, a gente está tendo que reaprender a lidar com a cultura de milho. E eu acho que a gente tem que rever tudo que a gente faz no milho. Principalmente em termos dos tratamentos fitossanitários. E por quê? Porque o milho está sofrendo demais por estresse. Porque a cigarrinha, apesar de que tem, né, milhos, milho tolerante, a cigarrinha e tal, ok, tolerante, mas o milho, da mesma forma, ele recebe uma carga virulenta alta, a ponto de que o milho perde energia para lidar com aquela carga virulenta que ela está tendo ali, e aí acaba tendo oportunidade para outros problemas acontecerem em maior escala, né? Então eu vejo assim, milho, normalmente de lá a gente fazia uma aplicação para percevejo barriga verde logo no começo, depois ia para que a gente chama a limpa ou a capina, como o pessoal comenta, né, com atrazina, com tebotriona, mesotriona. Depois a gente ia com um fungicida em V7, V8 e estava tudo certo. E de repente, qualquer coisa no pré-pendoamento eu faria uma, né, para mancha branca. E dependendo da situação, uma terceira, pensando mais, né, no complexo de mancha branca. E era esse o nosso dia a dia. Hoje tem pessoas falando em 7, 8 aplicações só por causa da cigarrinha no milho, né? Então o milho está sofrendo uma quimioterapia também. Muita carga de produto, muita questão assim a gente ainda não está sabendo lidar muito bem. Então eu acho que a gente tem que reaprender a lidar com a cultura do milho lá, porque de repente a gente tem que trazer, por exemplo, aplicações de fungicida mais cedo, num V4 para o milho, para que possa ter uma redução de pressão de doença que às vezes pode estar surgindo desde do começo. A parte fisiológica, acho que a gente precisa trabalhar muito. O milho, a gente fala muito zinco.
Cara, a gente tem que ajudar o milho a metabolizar esse nitrogênio com molibdênio, com níquel, né? Nós temos que ajudar o milho a fazer mais fotossíntese com o magnésio, a se proteger melhor com até mesmo hormônios como o ácido salicílico ou o próprio fosfito, né? Os fosfitos que ajudam a induzir resistência para que essa planta ela consiga ser saudável e bem nutrida para produzir bem. Como? Então, aí que nós temos que descobrir, mas eu vejo, cara, que o milho nós temos que reaprender para voltar, não é nem produzir mais, é voltar a produzir aquilo que a gente produzia antes, que era coisa de 15 mil quilos, hoje a gente voltou para uma etapa aí de 12, 13 mil e não sai disso, não consegue sair muito bem disso, né? Então a gente precisa reaprender a lidar com milho safra lá na nossa região. Não sei se o Gabriel lá no Rio Grande do Sul também tem algo também a contribuir em relação a isso. Cara, para nós lá o que baixou muito as médias foi sanidade nesse último ano e por ser um ano mais chuvoso, nosso milho safra lá, né? A gente não tem safrinha, só para a turma entender. Então a gente tem belisca uns tetos interessantes, sabe? A gente viu muita resposta para adensamento em milho, mais responsivo inclusive que aumentar a adubação nitrogenada. E beliscamos 300 sacas, tiveram alguns materiais que pegaram, mas milho pivô, né, irrigado, mas ali tu tem que ter uma relação direta com os materiais mais sadios, o manejo fitossanitário mais pesado, e acho que a maior parte das áreas ainda perde pelo básico de não vou fazer nada no milho. Acho que a genética ela já mudou para ter um potencial absurdo. O Cerrado está colhendo milho safrinha 200 sacas lá, que é o mesmo que a gente colhe lá na safra, nas áreas de sequeiro. Então tu vê que deixou de ser a safrinha, deixou de ser safrinha e o milho deixou de ser uma cultura talvez secundária, né? Para muitos foi o que gerou caixa nesses últimos anos de mais dificuldade. Ela ainda é uma cultura de um alto risco, então ela ainda tem um valor para implantação elevado, então a gente precisa obrigatoriamente ser eficiente com relação à cultura do milho. Do lado de nutrição e fisiologia pega muita relação nitrogênio e potássio, que eu acho que passa batido às vezes. A turma entra muito no nitrogênio e deixa o pé no potássio. Eles têm uma proporção quase de 1:1, então boa parte dos ajustes quando a gente faz é ali, e população, que a gente tem notado bastante. Mas a gente sofreu muito com cigarrinha e todo o viés que ela traz de perder muito, assim. Lavouras começaram muito bonitas e em partes porque realmente não conseguimos segurar aplicações a cada 3, 4 dias e não tinha Cristo, que o ambiente estava muito favorável. E nessa última safra específica, a questão de falta de luz. A gente vinha lavouras de milho safra, a gente está falando de adubação de 350, 450 quilos de ureia e amarela. As áreas amarelas por falta de luz. Aí você olhar, não era deficiência de nitrogênio, era deficiência de magnésio, que é o que você citou aí. Então, vamos dizer assim, é um ambiente, é uma cultura de alto potencial que a gente às vezes perde um pouco por esse ambiente. Mas pessoalmente me incomoda quando a gente pega, por exemplo, os dados dos Estados Unidos de produtividade. Os caras lá colhendo 600 sacos de milho. Então, no melhor material nosso, a gente colheu metade do que os caras estão colhendo lá. Então, é outro ambiente, é outro sistema de manejo, é um solo que vem de um degelo, é outra pegada. Mas incomoda, assim, no tipo, cara, mas não colhe. A diferença é colhe nem 70%. É, né, verdade. Cara? Já na soja a gente já passou, né? Tivemos médias superiores às americanas, né? Agora o milho, a média nacional, ela é muito baixa, né? A gente tem que aprender muito ainda sobre manejo de cultura de milho para altas produtividades. Mas você pega a soja mesmo, cara, pega os recordes lá, é 240 sacos por hectare, 230. Aqui lá da sua região, lá, 442 sacos lá, é ótimo, né? Deus me livre, não, quisera eu colher 140 sacos, mas você pega esse aí, você vê até onde pode chegar, né? Então, cara, alguma coisa dá para fazer, seja a união de genética e manejo, ok, mas não vamos poder replicar o ambiente, mas, cara, incomoda, assim, o que estamos fazendo tão distante que dá, sei lá, 100 sacos de diferença de... É um degrau muito alto. Então vamos tentar enxergar como copo meio cheio, né? Cara, temos muita coisa para melhorar ainda como meio agrícola, vamos dizer assim, como um todo, né? Tem muita gente fazendo pesquisa e desenvolvimento privado ou público, enfim, que às vezes falta um pouco a gente sentar e ver o que está dando certo. Às vezes estão pesquisando a mesma coisa 5, 6 vezes no Brasil e já daria para ter matado a charada, sabe? Então acho que estamos no caminho, com certeza, né? Mas vamos ver assim, tem muita oportunidade de estar passando batido e a gente não está notando. Alguma coisa está ficando.
Exatamente, um caminho longo, mas a gente sabe que nós temos grandes oportunidades, né? E o fato de estarmos aqui nesse momento, comunicando, né, levando essas informações através do Plantcast, é uma forma da gente tá levando mais pessoas à reflexão, né? E empresas, assim como a ICL, que procura ter um contato mais próximo do campo com os consultores, né? Acho que são passos pequenos que a gente realmente tem esse objetivo, né? De conquistar cada vez mais, aumentar os tetos produtivos, né, Pacentiuk? Isso faz parte da nossa proposta de valor, né? Evoluir juntos. Isso aí. Então, faz parte da nossa proposta. Essa construção de conhecimento, e não só a construção de conhecimento, compartilhar conhecimento, como o Gabriel e o Geraldo estão fazendo conosco e com todos os ouvintes, né, hoje. Muito bom. Eu queria já partindo para o encerramento, esse bate-papo aqui está muito bacana, dá para a gente ficar muito tempo discorrendo sobre esse assunto. O Geraldo falou muito bem da dor, né, que a cigarrinha vem trazendo nos últimos anos, não só para o Sul, mas para várias regiões do Brasil. O Gabriel comentou sobre alguns nutrientes importantes, né, mas eu queria entrar na questão nutricional. A gente sabe que uma planta ela precisa estar bem preparada da base, né, como bem comentado, e ela precisa, ao decorrer do ciclo, estar equilibrada, né? Nós temos os nutrientes essenciais, os benéficos, e nesse contexto eu queria saber de vocês, tá? Uma pergunta para vocês dois: quais nutrientes que têm mais chamado a atenção quando estão em bons níveis na planta e solo, né? Que tem realmente deixado a planta mais resistente, né, a esses fatores. Se você quiser complementar... Já que a tua pergunta é bem fácil, Ismael, eu queria colocar um pouco mais de pimenta na conversa e... Simbora. Nós falamos fertilidade de solo, nutrição de plantas e fisiologia de plantas. E muitas vezes nós tratamos isso como cadeiras diferentes. E, na verdade, eles são complementares, né? Então, complementando ao teu questionamento, Ismael, eu gostaria que vocês também trabalhassem a fisiologia, né? Como que esses nutrientes interagem na nutrição e na fisiologia de plantas. Bem, eu vejo assim, ó, o que mais faz diferença para nós, te respondendo bem claramente, é pH do solo. Tá? Nós temos lá solos bem tamponados, latossolos, nitossolos, uma transição, né? Matéria orgânica alta, então ainda a gente tem uma tendência a esses solos mais pesados, cuja CTC é maior, a resistir a uma calagem, um processo de aumento de pH. Ele tende a voltar à forma original como estava, né? Um processo natural que a matéria orgânica vai aportando alumínio por uma questão de estequiometria. Uma questão de estequiometria, né? Vai aportando alumínio enquanto vai saindo da solução do solo e, enfim, é uma tendência do solo a resistir ao pH. Então eu vejo que calcário ainda é um insumo essencial para mitigação de estresse. E que nem tu comentaste, né, Ismael, sobre quais são os casos, né? Nós tivemos um caso, vários casos, mas um específico que eu vou te mostrar aqui, que nós tínhamos uma área que o produtor, né, na época o Gibran, né, muitos devem conhecer lá da região, falou para mim, cara, essa área aqui ela não está produzindo bem, tem essa e essa mancha e tal, e lá atrás a gente fez as coletas e começamos a fazer trabalho com calcário. Desde então, nos últimos 3 anos, foi uma média de 10 toneladas por hectare de calcário na área. Essa questão da incorporação é um assunto... para um próximo episódio. Né? Mas a gente evita ao máximo. Né? Eu preciso falar isso, Fabiano. Estava me batendo aqui, foi falado sobre incorporação, eu já me deu um chilico aqui. Né? Mas tudo bem, é outro assunto. E aí, dessas 10 toneladas, bom... Era uma área dificultosa e que na última safra nós tiramos uma média de 90 sacos por hectare nessa área de soja, né? Então foi um talhão que produziu bem,
voltou a ser um talhão assim acima da média dos outros talhões em função desse trabalho que a gente fez. E aí o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos replicando para as demais áreas, porque não era ele o problema, não era a área, não era aqui, não, cara, precisava calcário. Então, assim, calcário para eliminar alumínio zero até 40, 60 centímetros de profundidade, esse tem sido muito o nosso foco, né, para mitigação de estresse. Em termos de física, o que tu falou, né, um pouco de física, química e biologia. Cara, física, existe uma questão sobre, antes de a gente saber o que fazer, a gente tem que saber se está compactado ou não. E aí que eu vejo que tem muito problema. O pessoal tem usado muito do penetrômetro como o principal parâmetro para avaliar a compactação de solo. Lógico, existe o DRES, existe a questão da avaliação visual e tudo mais. Nós viemos trabalhando com uma parceria, inclusive até com o professor Bruno, que o Fabiano uma vez convidou lá o professor Bruno Montuani, e aí lá a gente começou a desenvolver um trabalho em que a gente avalia a macroporosidade do solo, nós avaliamos a densidade do solo e também a resistência mecânica à penetração em bancada, com umidade controlada. Aí sim a gente começou a ter inferências sobre se a área estava compactada e qual era o grau de compactação dessa área. E aí que nós começamos a trabalhar também, não começamos, mas a gente aprimorou a questão das plantas de cobertura para que a gente possa ter mais quantidade de macroporos e aí, portanto, melhorar a capacidade desse solo de criar um ambiente propício para desenvolvimento radicular. Outra coisa sobre estresse, aí falando da parte biológica, eu vou compartilhar as coisas que têm dado certo para mim, eu sou um pouco mais prático, né? Então, assim, um produtor, Dr. Edson, me fez um desafio. Falar assim, cara, eu quero fazer uma soja sem glifosato. Uma soja não, uma boa parte da área sem glifosato, sem uso do glifosato, quero ver como é que vai. Beleza. Foi um desafio, porque eu tive que... Ele queria produzir bem. Queria produzir bem, então, né? Então o desafio a régua lá em cima. Né? Cultivar top, semente top, enfim, tudo da melhor, vamos dizer assim, tentando buscar o máximo teto produtivo. E aí a ausência do glifosato foi um negócio meio ruim para um agrônomo que está muito acostumado. Parece que é um negócio... né? Glifosato acaba que é um negócio assim que tu vai recomendando... meio que automático, né? Na soja, pós-emergência, usa-se o glifosato. E aí a gente teve que ir para as moléculas antigas, como o fomesafen, né? Então tivemos que ir para outras coisas, o próprio Usucletodin, que já é uma coisa comum, mas enfim, usamos os pré-emergentes, né? Flumioxazina, imazetapir, né? S-metalaclor, aquelas coisas antigas, beleza. Cara, quando a soja chegou em R3, cara, aí que eu vi a diferença do negócio, de não ter o glifosato. Eu me surpreendi positivamente, tá? Não sei explicar, daí talvez o pessoal mais da pesquisa pode trazer, né? Mas eu estudei um pouco mais sobre a formação do AMPA, né, sobre o que isso afeta a fixação biológica de nitrogênio, mas o fato é que lá no campo aquilo chamou muito atenção, porque a soja, a cor da soja era diferente, a fixação biológica era diferente, e teve uma área que nós produzimos média de 100 sacos por hectare, de média, num talhão de 75 hectares, sem irrigação, só com uso de herbicida antigo, sabe? E tivemos, claro, problemas, temos que aprimorar. Por exemplo, hipomeia, corda de viola, Ô, Geraldo, tornou um problema. Só para ninguém fazer, para nós poupar nossos ouvintes de voltar 15 segundos do vídeo, você repete a média, por favor, que vocês conseguiram? Foi 6 mil quilos, né? Foi uma das áreas, tá? As outras áreas nós tivemos problema com erosão. Né? Erosão, cara, é um outro problema que nós estamos tendo lá no sul, muito problema com erosão, cara. E assim, tivemos erosões em algumas áreas, daí não produziu tão bem, né? Mas assim, cara, aonde a gente olhava assim, eu fiz uma estimativa até no dia, falei, doutor, eu acho que uns 90%
produz. Não, 80 tá bom. Conservadores. Conservador. Cara, e produziu 100 sacos naquela área e a gente ficou muito surpreso com esse efeito da ausência do glifosato, sabe? E aí eu venho tentando desafiar os outros produtores nessa conversa do dia a dia, né? Para que a gente possa sempre tentar melhorar, não querendo ser o pai da verdade, mas querendo trazer provocações para o produtor pensar melhor. Será que tudo que ele estava fazendo antes, né? O batidão, né? Que nem eu falei do milho agora há pouco, de nós rever algumas coisas, né? O glifosato, será que a gente precisa ainda do glifosato? Buva, glifosato não mata. Amargoso, pé de galinha. Lá para nós, cravorana, azevém, né? Então, leiteiro já está tendo problema. Enfim, estou esquecendo de outros aqui porque eu não sou herbologista, mas já não tem lá aquela eficiência. É um produto sistêmico em que a soja elimina ele na rizosfera. Pô, se nós estamos preconizando tanto o uso do biológico, tanto essa questão hoje que está vindo à tona, quem sabe se um manejo simples de você pegar o glifosato e suprimir ele do teu sistema, eu faço essa provocação para quem está nos assistindo. Experimente, vamos ver. Quem sabe você possa se surpreender. Se o professor Yamada estiver ouvindo esse podcast nesse momento, até eu falei. No último Nutri Experts, exatamente, no último Nutri Experts, o professor Yamada, ele deixou essa provocação para todos os consultores. O professor Yamada, quais opções nós teríamos para substituir glifosato? Ele tem 3 publicações, que é a síndrome das raízes atrofiadas, né, que ele fala exatamente isso que você está relatando. Então, coincidência não é, alguma coisa tem, né, cara? Alguma coisa dá para mexer. Tem a ligação do glifosato quando a molécula chega lá na rizosfera ali também, com a questão do manganês. Aqueles micro-organismos ali, os redutores, né? Sim, exatamente. Não só MN2+, 4+, que fica temporariamente indisponível para a planta da soja. E eu tô tentando recordar algo que eu vi lá atrás. Tem essa interferência também, né? Lógico, tem a fome temporária, né? Que é o famoso yellow flashing, né? Que se fala sobre, né, a falta de micronutrientes catiônicos, não só o manganês, mas também o zinco, o cobre, que podem faltar momentaneamente, e se tratando de sojas de ciclo mais rápido, se tratando de plantas atletas, né, que vamos falar a verdade agora, né, o índice de colheita da soja deixa muito menos palha, produz muito mais grão, né, então é uma planta extremamente eficiente naquilo que ela faz. Então imagine ela passar fome em algum período, seja de 3 ou 4 dias, mas de 3, 4 dias para uma planta que tem um ciclo de 120 dias, é 3%, 3% que ela parou, porque sem o nutriente ela não completa o ciclo, ela não faz... Um período de alta demanda. É um período de alta demanda, né? Mas eu me referiria um pouco mais à área da biologia em relação ao glifosato, porque o que eu vi mais se traduziu em fixação biológica de nitrogênio. Pode ser que o manganês e o zinco cobre também, eles têm efeito benéfico à fixação biológica. Pode ser uma questão nutricional, ok. Mas eu vejo mais em relação ao Bradyrhizobium, né? Tem mais longevidade, tem mais força. A cor dele estava diferente. Então essa foi a minha percepção de campo, né? Então eu vejo mais por esse lado mais biológico do que nutricional em relação à ausência do glifosato no sistema. Essa é a minha opinião, né? Lógico que a gente está aqui escutando também os especialistas aí que podem trazer mais coisa para nós. Gabriel, agora o Geraldo trouxe algumas sugestões, algumas provocações fortes. Agora nós queremos te ouvir também o que você tem aí para compartilhar com a gente. Especificamente? Pode continuar com o glifosato, mas também sobre como que a nutrição e a fisiologia podem ser aliados dos produtores rurais na mitigação do estresse. O que se tem, assim, altos testes produtivos, né? Vamos pensar na casa de... Porque se mira muito 100, vamos dizer assim, né? Virou simbólico, mas a gente não leva em consideração muitas vezes o potencial real da área, né? O yield gap, né? Que até o Alencar ele bate muito nisso, o professor Alencar ele bate muito nisso. E ele tem o próprio concurso de produtividade que leva em consideração quanto a área poderia entregar, né? Porque às vezes uma área entregar 90 já é 90% do que aquela área entrega. E por uma outra área que entrega 110, aquilo lá representa, na verdade, 60% do que aquela área poderia entregar. Então, o manejo de 90 ele é muito mais eficiente do que o de 110 nesse meu comparativo.
Então, quando a gente pega concurso do SESB, principalmente, que tem muitos que gostam, muitos que não gostam, mas eles trazem muita informação da geração ali do Henry, do Dantas, que eles fizeram a avaliação de perfil em profundidade do que essas áreas de alto potencial têm em comum, olhando o lado de fertilidade. Então, vamos tirar histórico climático. O professor Centelhas, infelizmente falecido, ele nas modelagens dele, ele mostra que não é a ver com o clima, não é porque choveu mais que aquela área colheu mais. Fato é que as áreas de sequeiro do concurso mesmo, os recordes são de sequeiro, não são de áreas irrigadas. Mas o levantamento deles traz que essas áreas eles trazem basicamente alta saturação de cálcio e magnésio, que é o que o Geraldo está comentando, calagens, né, não tem compactação, esses são os itens que eles batem. Basicamente abaixo de 20 centímetros, a única unidade em comum é saturação de base acima de 35%, que é a única unidade que elas têm em comum nessas áreas de alto potencial, e até 20 centímetros, além do cálcio magnésio e não ter compactação, vai nessa conta potássio, boro e cobre. São os outros 3 elementos que estão nessa conta. Do que a gente já fez de análise de solo e folha, os 3 realmente eles são, talvez incluiria o enxofre ali, que 90% das áreas tem deficiência e tem uma relação muito próxima, principalmente para a soja. A taxa de acúmulo, a gente fez um trabalho com 20 materiais de soja, a taxa de acúmulo de nitrogênio é quase igual a de enxofre, em fase e quantidade um pouco diferente, mas as fases são iguais. Impacta muito em teor proteico, né? Então, vamos falar de uma soja de 30% de proteína, 30% do peso final ou 30% da produtividade vem basicamente na maior parte desses 2 nutrientes. Então, o enxofre pesa muito, mas potássio, boro e cobre são 3 que passam. Potássio geralmente se aplica por causa do cloreto de potássio. O que fica para trás é as doses de correção, que pouca gente faz, geralmente a manutenção, que é os 150, 200 kg de cloreto, salvo às vezes áreas de abertura, onde o cara vai fazer um investimento maior, mas de modo geral são áreas que necessitariam correção, que entram com doses de manutenção. Então o aumento da saturação de potássio no solo, ele respondeu mais que calagem para nós do que nos anos secos, por exemplo. Áreas de maior teor de cálcio, por exemplo, doses mais elevadas de calcário responderam menos que doses mais elevadas de potássio, de cloreto de potássio, nesses anos de seca para nós lá. A gente tem as análises de solo, tudo, as saturações. E no caso de boro e cobre, boro acho que é o primeiro, Boron Day, né, foi o primeiro que ganhou notoriedade, acho que um trabalho muito do professor Witt, né, que bateu muito nessa tecla. O Brasil conheceu, acho que boro um pouco por causa do trabalho dele, do GAP ali. Ele comenta que dentro dos micros deveriam deveria ser o macro. Não, obviamente, desmerecendo outras frentes de estudo, mas ele levantou essa bandeira desde o início, né, agora com magnésio, né, Magnesium Day e tudo mais. Ismael Kakimak estuda isso demais também. Então, o boro talvez a turma já está um pouco mais calejada, né, as ulexitas que vieram, os tetraboratos para solo, para elevar teor mesmo. E o cobre que é um que ficou para trás, que está ficando para trás. A gente tem visto deficiência generalizada de cobre nas áreas. E a gente faz muito trabalho, a família da minha esposa mexe com semente, então a gente faz muito trabalho vinculado à qualidade fisiológica de semente, e cobre é um que tem dado muito reflexo não só em quantidade, mas em qualidades de semente. Cobre a turma olha muito cobre por causa da sanidade, o vínculo que tem com isso, mas tudo que é lignina, né, tudo que é duro em planta, que é lignificado, inclusive o tegumento da semente, tem uma alta necessidade de cobre. E as taxas de acúmulo desses 20 materiais que a gente fez dão um pico, chega a ser engraçado o gráfico, ele dá um pico no final, assim, no reprodutivo, por causa do aumento de lignina, e a demanda de cobre aumenta exponencialmente. E é um elemento que não se olha, assim, ele é um elemento extremamente caro de se manejar via solo, para quem usa bases micradas, se tu inclui o cobre, ela encarece bem, então muitos recuam por causa disso, mas é extremamente rentável, ou barato, vamos chamar assim, para manejar via folha. Então, de novo, né, naqueles estudos via folha, eu acho que é uma grande ferramenta, e ele é um que, para não repetir, vamos dizer assim, o calcário, que eu concordo 100%, acho que a gente usa subdosagem, produto pouco reativo, a gente teve bons resultados, por exemplo, com outras fontes, óxido de cálcio, carbonato de cálcio, outras fontes mais reativas, de PRNT e concentração mais elevada, mostrando que tem um espaço gigante ali, as metodologias de recomendação, algumas não batem, aí eu vou recomendar lá o V2 menos V1, pela CTC lá para 80%, você não chega em 80%. Então, aí eu queria fazer um comentário, Gabriel. Eu até tinha conversado com o professor Eduardo Caires, conversei essa semana com ele. E aí falei sobre essa questão, sabe, Gabriel? Porque lá a gente também é muito difícil de chegar ao V% desejado com base na dose. Então, uma das coisas que eu acho importante também, botar uma pulga na orelha, atrás da orelha,
de quem está ouvindo também, um desafio, é que a gente não leve em consideração a densidade do solo. A gente não leva em consideração, a gente sempre está dizendo que o solo tem 1 milhão, 2 milhões de decímetro cúbico, equivale a 2 milhões de quilos. Aonde que tem um solo que tem 1 quilo por decímetro cúbico? As nossas fórmulas estão calibradas para densidade 1. Exatamente. Enquanto que teria que ser 1,2, 1,3, solos mais arenosos chega a 1,4. Solos argilosos lá nosso, com bastante argila, pode ter situações também 1,4. Só para nós situar os nossos ouvintes, se nós estamos pensando no menor número que você disse aí, 1,2, significa que nós estamos subestimando em 20%. E 20%. Não, mas aí já é a cereja do bolo, assim, vamos dizer assim, para nós lá, que o calcário do Paraná é muito bom. A turma nossa compra o calcário do Paraná, né? Lá nós estamos correndo atrás ainda, a nossa rocha não é ruim lá no sul, mas ela é muito pouco moída, ela é mal moída. Então O ponto é reatividade. o ER dela costuma ser baixo. Então, quando você pega, por exemplo, as peneiras, aquelas clássicas, né? Você faz a análise da granulometria, que vai ter ali na BNT50, que é abaixo de 3 milímetros, você pega, varia, obviamente, mas é 70, 60. Então, você pega ali, se quiser incluir mais uma correção ainda, você tem, que vai reagir 100%, vamos dizer assim, num primeiro momento, você tem muitas vezes, cara, fazer um ajuste de 30%, 40% do volume, só ali. E outra coisa também, né? A gente está olhando, né? E o calcário ele demora de 30 a 36 meses para reagir por sua totalidade. Então você imagine um calcário cuja granulometria é dificultosa, tem problema na granulometria, né? Você talvez vai prolongar esse problema, né? E aí o que acontece? A soja vai perdendo. E outra questão também, quando você vai aportando nitrogênio, e aí o professor Eduardo também me comentou essa questão, a cada 100 quilos de nitrogênio que a gente aplica no nosso sistema, por N amoniacal, a gente está tendo uma redução do V% em 3% em média, né? Então veja só, a gente está acidificando, a agricultura, via de regra, é uma prática acidificante do solo. Então, às vezes, a velocidade com que esse calcário reage, ele reage só para suprir aquele nitrogênio que causou a acidez. E aí vai ficando no 0 a 0 durante longos anos. Tem um trabalho do Tadeu, do Thales Checker, irmão do Tadeu lá da Federal de Rio Grande do Sul, 400 quilos, a média que ele chegou, o número de referência, seria 400 quilos de calcário por 100 pontos de então, mas se tu, só para manter. Mas se tu pegar manter, né? Se tu pegar uma CTC de 10 centimol, 3% é 0,3 centimol. Uma tonelada de carbonato de cálcio equivale a 0,3 centimol, né? Então, uma tonelada de carbonato de cálcio é 1 centimol. 300 quilos é 0,3. Então tá em linha com o que o professor Eduardo falou, né? Então, bate o dado. Isso aí, hein, paciente? É o ouro da agricultura. É bravo. E é muita informação, assim, cara, o produtor, ele se vê pequeno, porque é como se a gente quisesse olhar um outro segmento, que a gente não tem tanta experiência, sei lá, ação, construir foguete, um negócio que você começa a pesquisar, você tem tanta informação que você, às vezes fica difícil enxergar, então, dizer, cara, pra gente que tá ali no dia a dia, isso hoje é óbvio, olha isso, cara, como é que eu não pensei nisso antes, mas a campo e internet, muitas vezes, eu não sei, Instagram tem muito milagre, né, que às vezes vem sem muito embasamento e enfim, mas é algo que vale a pena, às vezes a turma dar uma freada, dar uma pesquisada, voltar para as bases mesmo, mas desses que eu citei, vamos dizer, talvez de diferente, um que eu faço questão de reforçar é o cobre, moçada, dei uma olhada para cobre, é um manejo que está entregando bem, assim, pelo que custa, está entregando muito bem, o resto é mais batidão. O normal é a turma olhar para fósforo, vamos dizer assim, adubação de base, vou botar um saco a mais, vou investir em adubação, eu vou colocar um saco a mais do formulário de base. Então, não acho que é necessariamente o caminho para todas as áreas. A gente viu muita resposta de potássio para essa questão de estresse, que a gente está talvez mais no assunto, e um expoente aí vindo de patinho feio, talvez o cobre é um que eu deixo aí de mensagem para a turma olhar, cara. Eu concordo. O cobre tem tido muito problema lá para nós também, em função de matéria orgânica alta, já é um agravante. E aí tu faz doses altas de calcário. E além disso, não sei, talvez até a própria genética tem uma predisposição a ter problemas, porque assim,
A gente faz também bastante análise, Gabriel. Análise foliar, até eu acho que quando tu foi lá nos visitar, a gente discutiu sobre isso, né? Sobre um problema crônico que a gente tem de deficiência de cobre. A gente vai analisar a folha, problema com cobre. Não é problema, deficiência, sinal de alerta, opa, aqui dá, só que assim, às vezes a gente não sabe 100%, né, o que está acontecendo. Quantos sacos nós estamos perdendo? Ou às vezes né? não dá atenção necessária. Ou não dá atenção assim, né? necessária. Né? Como o Gabriel falou, às vezes a gente está colocando a cereja do bolo e muitas vezes tirando a atenção do que é a base ali, né? Muitas vezes a gente faz a base bem feita, tudo dá certo, a gente está esquecendo de colocar a cereja do bolo, de colocar a cereja. Então, assim, eu gostei muito, porque cada ano vai ter os seus desafios, né? Cada ano vai ser diferente um do outro. E a gente que está nesse desafio realmente ter o foco e sempre em busca do conhecimento, né? Junto à pesquisa, junto a empresas, né? Porque desafios nunca vão acabar, né, paciente Oak? E o certo é que os anos vão ser sempre complexos, né? A gente Exatamente. brinca, esse ano é diferente, esse ano é diferente. Tem aquela máxima que fala, inclusive, que todos os anos são tipicamente atípicos. Né? Tanto é, Fabiano, que quando houve a pergunta, né, que o Gabriel estava respondendo aqui sobre estresse hídrico, casualmente, esse ano, na minha opinião, nós tivemos problema maior com temperatura. Nós tivemos temperaturas absurdamente altas, assim, a ponto de que a gente chegava na lavoura, apertava a folha estava crocante, quebrando, assim, sabe? Então, que nem tu falou agora muito bem, cada ano é um ano. A gente normalmente o nosso problema, estresse é o quê? Falta de água, estresse hídrico, beleza. Mas esse ano, se olhar o nosso regime pluviométrico, bom até, só que muito mal distribuído. E aonde faltou água, temperatura altíssima. Aí foi o problema. Então, assim, cada ano é uma situação. E esse ano, infelizmente, nós tivemos um problema com estresse térmico, que é coisa que a gente não estava acostumado. Né? Muito bom. Paciente Oak, chegamos ao fim deste episódio, né? Maravilhoso, hein? Pessoal, os nossos ouvintes e telespectadores devem estar gostando bastante, né? É uma pena que chegou ao fim, Israel, porque realmente... Aqui não vai faltar prosa, não, porque o assunto é bom e com dois experts, né, paciente Oak? Não, definitivamente, né, nós temos duas feras, como nós anunciamos no começo, a discussão foi muito enriquecedora, nós temos certeza que os nossos ouvintes vão ouvir esse episódio mais de uma vez, porque são informações riquíssimas que foram discutidas aqui. Com certeza. Gabriel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por passar aqui um pouco do seu grande conhecimento e expertise. E fica à vontade para você deixar o seu alô para os nossos ouvintes, né? Seus contatos e a mensagem final para o pessoal. Não, eu agradeço, né? Conheço a empresa de tempos aí, acho que pelo contexto que a gente está aqui do evento em si, né? Do Nutri Experts, acho que mostra que, na verdade, estamos tudo no mesmo barco, estamos olhando para o mesmo lado e é questão de cada um dentro do seu universo de indústria e campo se entender para chegar numa solução. Acho que os problemas estão aí, as soluções também. É questão de conversar, vamos dizer assim, se organizar, todo mundo consegue produzir mais e vamos em frente. Acho que hoje em dia o jeito mais fácil de contato é rede social mesmo, acho que não tem muito mistério, né? A gente está bem nas fases de aprimorar muitos dos maneiros, então eu sempre incentivo, assim, cara, tá na dúvida ou teve uma ideia diferente, cara, manda para nós lá. A gente, obviamente, em experimentação tem mais o contato na realidade do Sul, né? Mas se gostaria cara, e se, sabe aquele, e se fizesse tal coisa, será que não dá? Cara, manda por escrito, manda de alguma forma, a gente vai tentar colocar a campo e compartilhar da forma que conseguir. A gente é bem aberto para esse tipo de sugestão, por mais diferente que seja. Todo ano tem novidades, assim, de lançamentos, de novas tecnologias, mas às vezes é alguma pulguinha atrás da orelha que fica assim, né? Obviamente a gente não consegue atacar todas as realidades, não conhece todas as realidades, não conhece todos os portfólios. Então a gente sempre convida, cara, entre em contato se acha que o que a gente faz pode ajudar, para tentar entender junto, assim, cara, será que o caminho é aumentar a dose, será que o caminho é aumentar a frequência, será que o caminho é mudar o material, será que o caminho... Cara, não sei, vamos ver junto o que já tem, o que
Então, assim, talvez a mensagem final vamos tentar unir um pouco mais, assim, talvez olhar de uma forma mais sistêmica e quem tiver ideia boa ou ruim, se é que não dá para dizer que tem ideia ruim, mas uma ideia diferente aí, quiser botar à prova, ajudar a construir isso com a gente está sempre aberto e não tem rabo preso, vamos dizer assim, o que acharem que dá para fazer, por mais exorbitante que seja, vamos colocar a campo e experimentar. Então, fica meu agradecimento aí para todos que nos ouviram também até agora. E o convite, quem estiver lá pela Cruz Alta, lá pela região da Cruz Altinha, dê um alô, vá conhecer a estação lá, vá conhecer a turma, que a gente tem bastante coisa para mostrar lá. Muito bom, muito bom. Geraldo Duarte, obrigado aí, meu amigo, pela participação, por ter aceito o nosso convite aqui, né? E por trazer também seu conhecimento, sua expertise. Muito obrigado, viu? Valeu, muito obrigado, Ismael. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Gabriel, meu antigo chefe. Como as coisas são engraçadas, né? Que coisa bacana. Nesse mesmo local aqui, eu vim no meu primeiro Nutri Experts. Eu tinha recém feito uma rodada com o professor Witt lá em Santa Catarina. E estava vislumbrado com o professor Witt. Cheguei aqui, meu Deus do céu, o professor está aí também e tal. Tirei uma foto, tem até hoje a foto guardada com o professor. Que legal. E estamos aqui participando do Nutri Experts e conversando sobre fertilidade num podcast. Fertilidade, nutrição, fisiologia, desafios, oportunidades, né? Então, assim, eu fico muito feliz por estar aqui e gostaria também de compartilhar o meu Instagram, né, da Verde Ouro, e também o meu pessoal, Geraldo Duarte JR, onde a gente compartilha alguma coisa lá a respeito dos nossos dia a dia, né? E eu acho que, como recado final, eu diria assim, parafraseando ali a última nossa conversa, que cada ano é um ano, né? E assim, eu acho que o desafio ele é extremamente grande para o produtor quando ele pensa em reduzir custos, quando ele pensa em fazer uma lavoura com maior austeridade. Eu acho que os últimos anos eles nos mostraram boas marés, né? Coisa boa, produtividades e inclusive preços bons. O produtor até se sentiu mais à vontade de fazer investimentos, de aportar e de trocar de máquina e tal. Agora já é um ano de pé no freio. E aí, quando que o conhecimento, agora parafraseando o Dirceu Gassen, o conhecimento aplicado por hectare, ele se paga muito mais num ano que a gente tem que ter austeridade, um ano que a gente tem que saber reduzir custo. E na minha opinião, a grande maioria dos produtores tem dificuldade, muitas vezes, em otimizar o seu recurso. Não é nem reduzir custo, mas otimizar o recurso para ter uma lavoura altamente rentável, talvez com um pouquinho menos do pé no acelerador, né? O pé um pouquinho para trás do acelerador. Então eu acho que é aí que o conhecimento, a gestão da informação, a pesquisa, elas fazem a diferença. Então, pessoal, para quem ainda tem dúvidas e tal, nós estamos aí num momento oportuno, muito importante, para que a gente possa fazer o melhor uso do insumo e poder chegar ali por setembro, outubro, novembro, semear nossa soja já com um bom planejamento, uma boa estratégia. Então é por isso que a Verde Ouro está hoje no mercado. Então, muito obrigado, porque é importantíssima essa iniciativa que a ICL tem, né, de trazer informação com qualidade. Eu sou um ouvinte assíduo, até porque eu dirijo bastante, então muitas vezes a gente passa um tempo ocioso, né? Então, cara, bota lá, baixa lá o Plantcast, não vai se arrepender, muito bom. Oh, que propaganda boa do Plantcast, hein? Muito bom. Muito obrigado aí por todas as considerações, Gabriel, Geraldo. Pacientuca, o microfone é todo seu. Você não é convidado dessa vez, você é meu co-host. Você viu só, Ismael? Você é companheiro de viagem da turmada no Brasil, que coisa boa. Quero agradecer aí mais uma vez, Geraldo, Gabriel, pela conversa. Foi uma conversa realmente muito boa. Mais uma vez eu saí de um Plantcast bastante provocado e aprendi muito com vocês aqui. Queria agradecer vocês, agradecer aos nossos ouvintes aí pela companhia em mais um Plantcast, e a gente se encontra nos próximos episódios por aí. Com certeza, tem muito episódio bom e lembrando que este é o primeiro de uma sequência de episódios especiais que nós estamos gravando no evento Nutri Experts, né? Então tem muita coisa
bacana nos próximos episódios, tá? Muito obrigado a você que sempre está nos acompanhando ou chegou aqui pela primeira vez. Não esqueça de seguir o Plantcast e também seguir a ICL em todas as plataformas digitais, tá bom? Para você que está no YouTube, eu vou deixar aqui ao final do vídeo 4 vídeos que fazem todo sentido com essa temática, né, de algumas tecnologias, soluções que poderão muito ajudar aí na sua tomada de decisão. E para quem está no Spotify ou em outra plataforma só de áudio, aqui foi comentado sobre o boro, né? E o professor Witt, ele fez um Plantcast sobre o boro. Se eu não me engano, foi na comemoração de 100 anos da descoberta do boro, né? Exatamente. Então vale a pena você não só dar uma fuçada nesse episódio, mas tem muito episódio bacana por aí. Isso aí, pessoal. Vamos na câmera central aqui, despedir de todo mundo. Muito obrigado. Nos vemos no próximo Plantcast. Um abraço. Até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.